E já estamos de volta ao Vivo em Cores. É bom demais estar com você, é bom demais entrar na sua casa com o nosso programa, com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando tudo em busca de um corpo ideal, um corpo saudável, vale a pena fazer de tudo. Quais são as orientações, quais são os cuidados, quais são as dicas, quais são os riscos, né, dessa busca muitas vezes desenfreada para se obter um corpo ideal, né, aquilo que se vê em capas de revista, que muitas vezes é trabalho de Photoshop, a gente sabe disso, né? E conosco a doutora Cristiane Perim, cirurgiã plástica, médica, cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora, a gente falou um pouco no bloco passado, assim, a senhora proteger a pele, enfim, limpeza de pele, cremes esfoliantes, enfim. E cremes, eu gostaria que a senhora falasse de cremes, assim. A pessoa vai na farmácia, vê lá um potezinho de creme, já vai, opa, tá na promoção, vai e coloca na pele. Eu tenho que usar qualquer creme, eu tenho que saber que tipo de pele que eu tenho primeiro, enfim. Uma orientação, doutora, sobre os famosos cremes faciais. Frei, o creme inadequado vai causar um problema maior ainda na pele. Sem dúvida alguma, é importante que passe por uma consulta para que seja avaliado qual é o seu tipo de pele e qual a indicação. Porque existe o creme para cada idade, existe o creme para cada tipo de pele, então isso é muito importante. O filtro solar, sim, eu diria dicas para rejuvenescimento. Tome muita água, use o filtro solar, sem dúvida. E aí procure um filtro solar adequado para a sua idade, adequado para a sua pele. O filtro solar, doutora, ou esses cremes, a pele não tem que, eu sempre ouvi dizer que a pele tem que respirar, os poros precisam respirar. Um creme, um filtro não está obstruindo, doutora, os poros ou não? Não. Existe sim a tecnologia adequada, hoje em dia os filtros solares não impedem essa, entre aspas, respiração da pele. O que é importante sim é que essa pele precisa de um momento de higiene, de limpeza. Então as mulheres não dormirem com maquiagem à noite, sempre retirar toda a maquiagem, o senhor que trabalha aqui no estúdio, retirar tudo. Então isso é importante, os cuidados com a higiene. Interessante. Doutora, a senhora citou também no bloco anterior, e a gente, inclusive, nós preparamos uma arte, né, diretora? A gente colocou uma arte aí, a senhora falou dos suplementos. Mas existem também muitos exageros nos famosos anabolizantes, né, os famosos anabolizantes. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, orientações, algumas dicas. Podemos colocar a arte, diretora, assim, a gente coloca a arte e a gente vai membro por membro, órgão por órgão, ou seja, quais são os efeitos de um anabolizante, por exemplo, na região da cabeça, do cérebro aí, doutora? Vamos lá. Sim, o anabolizante ele pode dar um derrame, ele pode dar queda de cabelo, agressividade. Tudo isso na cabeça, doutora, assim. Isso mesmo. Vamos pro próximo órgão, nos braços, doutora, assim. Pode causar lesão de tendão, de ligamento, afinal de contas ele vai estimular um crescimento rápido da musculatura. Ok, próximo órgão aí, por favor, né? No estômago, porque vai parar no estômago, né, Sim, doutora? isso mesmo. Então ele pode causar várias doenças gástricas, como náusea, vômito e dor no estômago. Próximo órgão, por favor, e eu quero que você preste atenção em casa, porque ela está falando dos perigos, né, gente, dos riscos de um uso inadequado por conta própria, enfim, dos famosos anabolizantes. No fígado, doutor, que é uma indústria, né? O anabolizante ele pode causar um câncer de fígado, pode causar nódulos benignos também no fígado e pode levar a uma insuficiência hepática. Ok. E no rosto, doutora? A gente pode causar espinha, oleosidade de pele. Ok. Ô, doutora, assim, não está aparecendo lá, tem mais algum órgão, diretora? Tem mais algum órgão? Tem mais no coração? Frei, no coração ele pode levar até mesmo ao infarto, porque ele aumenta a chance de aterosclerose, aumenta o colesterol ruim, portanto aumenta as doenças cardiológicas. Ok. Doutora, nas mamas, ou seja, muita gente quer ficar com aquele peitoral, etc. E o que acontece com esse exagero que a pessoa vai lá na academia e usa junto com o exercício para ter aquele peito saudável, bonitão lá, saradão? O anabolizante ele pode causar um aumento de tecido mamário, de glândula mamária no homem. É uma doença que se chama ginecomastia. E é uma das principais complicações do uso do anabolizante. O homem passa a ter mamas femininas. E pode ter câncer também em cima disso, doutora? Sim, pode. Doutora, não apareceu ali, mas é importante que se diga, né? Principalmente nos homens, nos testículos, doutora, o uso de anabolizante nos testículos, tem alguma causa ou não acontece nada lá embaixo, doutora? Sim, Frei, o uso de anabolizante
pode causar atrofia testicular. Isso ocorre em 63% dos homens que usam o anabolizante. 63%. Então. Isso mesmo. Vamos lembrar na mulher, porque o uso do anabolizante na mulher, além disso tudo que foi visto, ele leva à infertilidade, ele pode alterar o ciclo menstrual e pode levar à infertilidade. No homem também? Também. Também. Impotência, infertilidade, tudo isso pode causar, mesmo. né? Agora, doutora, existe uma regulamentação no uso, doutora? É um uso medicinal ou isso tudo é clandestino, doutora? Sim. O anabolizante, ele é ilegal, ok? Mas existe sim a indicação do uso da testosterona em doenças como a caquexia para aumentar a massa muscular. Mas daí tem um diagnóstico clínico, é prescrito por um médico e nós vamos cuidar dos efeitos colaterais, tá? E importante salientar de novo, anabolizante é uma coisa, suplemento alimentar é outra, senão o nutricionista funcional, médico do esporte vai ficar muito chateado comigo. Então o suplemento ele é regularizado sim. Doutora, a Geni, isso é muito importante, voltando ao tema dos anabolizantes, porque é aquela questão, a pessoa vai na academia e vai fazer exercícios, é importante para estar em forma, ter um condicionamento físico, é importante tudo isso, caminhadas, exercícios, aparelhos, etc. Mas vê que o outro lá, ou de repente está estampado na parede da academia, é aquele dito cujo lá que tem um braço que dá uma, né? Então a pessoa quer ter aquilo lá para talvez para ganhar um pouco de status, conquistar as pessoas, etc., conquistar a menininha, etc. Então vai lá e usa e faz uso de medicações, é que eu posso chamar isso, né? Ilegais e aí não está sabendo das consequências do seu corpo, né, doutora? Frei, uma coisa importante, atualmente é muito comum nas academias as pessoas fazerem ciclos do uso do anabolizante. Então, para tentar evitar os efeitos colaterais, muitas vezes prescrito até por médicos, fazem esses ciclos, esses pulsos. Isso é sério, isso pode causar efeitos colaterais também. Então, agora, diante do esclarecimento do que é, nós vamos olhar com outros olhos essa musculatura muito exagerada, que por alguns é considerado belo, porque agora a gente sabe, buscar academia para ganhar um condicionamento cardiovascular é saudável. Buscar a academia para esses exageros, a gente já sabe que, na verdade, ao invés de saúde, você está pagando por um risco de vida. E lembrando que os profissionais e os fisiculturistas, eles contraindicam isso e eles são muito bem preparados para isso, doutora. Ou seja, ali é um exagero de saúde, né? Os profissionais sérios, né? Isso. O fisiculturismo é uma profissão. É diferente de tudo o que a gente está falando aqui. Então não adianta usar o anabolizante, ele pode chegar perto, pode parecer, mas eu já vi cenas, doutor, na internet, assim, eu estava me preparando para o programa, eu vi, assim, pessoas que realmente, mas assim, quando faz um corte para tirar, porque chega no extremo, sai não sei o nome técnico, mas um pus, um sangue morto, coagulado ali, é feio de ver, é perigoso demais, né, doutora? Ah, sim, aí deve ter ocorrido algum caso de interrupção de fluxo sanguíneo, alguma complicação do uso, né? Doutora, aqui, ó. Eu, Lafrei, tenho 35 anos, 46 quilos, não estou comendo mais carne. Nunca fui fã. Mas eu gosto de leite e derivados, mesmo sabendo que me faz mal. Mas faço uso desses alimentos de vez em quando. Adoro soja e derivados. Faz mal consumir soja diariamente? Uma vez que tenho menopausa precoce, a soja pode engordar? É verdade que excesso de proteína, seja da carne ou vegetal, pode sobrecarregar os rins? Muito obrigada. É a nossa amiga Mônica Moreno, está acompanhando o programa e fazendo essa pergunta, doutor. A Mônica. Mônica, são várias dúvidas. Se você parou de ingerir a carne, você vai procurar uma fonte de ferro em outros alimentos, como por exemplo na verdura escura. A soja pode comer, não tem problema algum quanto a isso. E quanto a sobrecarregar o corpo ou os rins com proteína, eu digo para tomar cuidado quando faz uso de algum suplemento, como a creatina. Aí sim é importante cuidar para não ter um cálculo renal. Mas pelo que eu entendi, a sua dieta ela é equilibrada, você ingere vegetais, frutas e não só uma dieta proteica. O importante é isso, é o equilíbrio. Doutora Roseli Meyer, ela que é de Rio Negrinho, Santa Catarina. Obrigado, Roseli. Tenho 62 anos, está parabenizando o programa. Ela fez uma histerectomia total da mama esquerda por conta de um câncer.
Ela gostaria de saber, se fizer uma reconstrução da mama, poderá haver rejeição? Pergunta nossa amiga Roseli Meyer, doutor. Ok, então não é histerectomia, mastectomia. Ela Mastectomia. retirou a mama, não o útero. Ok. É isso, né? Isso, aqui está a histerectomia total da mama, então é Deve ser mastectomia. Ok. Sim, existe a possibilidade de reconstrução da mama. Ela precisa ser examinada por um cirurgião plástico para que a gente possa avaliar qual é a melhor técnica para a reconstrução dessa mama. Existem diversas, existe hoje em dia a prótese expansiva, rotação do músculo grande dorsal das costas, utilização do músculo reto abdominal e existe sim a possibilidade de reconstrução da mama. Doutora, aqui chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, não disse o nome, aqui, não, Ellen, que é de Colatina, Espírito Santo. Obrigado, Ellen, Deus te abençoe, viu, querida? Ela gostaria de saber da doutora se a rinoplastia é uma cirurgia complicada, doutora, ou seja, é um tratamento no nariz, etc., estética no nariz, até que ponto é aconselhada e por que é aconselhada e se tem algum risco. Vamos falar um pouco dessa cirurgia plástica no nariz, a rinoplastia. Perfeito. Ellen, você me deu um presente, porque rinoplastia é a cirurgia que eu mais gosto de realizar. Ok. É a que eu mais estudei. Então, assim, o nariz ele é o centro da face. Toda modificação feita no nariz, você não tem como esconder e ela vai sim causar uma repercussão na sua face. A rinoplastia tem as suas indicações e a principal delas é a queixa do paciente, ok? Muito importante, rinoplastia também está associada àquela doença lá, a dismorfofobia. Então, aquela paciente que tem um nariz bonito, aceitável com o corpo dela e que insiste que tem que ser operada, tem que pensar em alguma patologia psicológica. Mas quando existe essa indicação, que é quando popularmente se chama de nariz tucano, que na verdade é aquele nariz com ossinho um pouquinho mais saliente, existe sim a indicação da rinoplastia. Ela é feita sob anestesia geral, num centro cirúrgico, e quanto aos riscos cirúrgicos, tem que ser feita uma avaliação prévia para essa anestesia geral, uma avaliação cardiológica. Se o risco cirúrgico é baixo, pode sim ser realizada a rinoplastia. Muito bem, como vale a pena perguntar, viu? Mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Olá, Frei, meu nome é Regina, moro em Jataí, Goiás, tenho 40 anos e minha barriga está muito flácida. Vou fazer uma cirurgia de abdominoplastia pelo SUS, em Goiânia. Tenho lúpus, estou muito preocupada, quero saber se posso fazer lá ou não. Parabéns, Frei, pelo maravilhoso programa, Deus o abençoe. Parabéns pela doutora também, explicando tudo muito bem e com muito detalhe. É a nossa amiga Regina, de Jataí, 40 anos, barriga flácida e quer fazer uma abdominoplastia, doutora. Perfeito. Regina, abdominoplastia ou dermolipectomia, a cirurgia completa, ela é caracterizada por o que popularmente se fala, corrigir diástase do músculo reto abdominal, que se diz que é amarrar toda a musculatura do reto abdominal, que normalmente se separa diante de uma gestação, uma grande perda de peso, envolve retirada de sobra de excesso de pele e de gordura. A abdominoplastia ela tem que ser feita também com um pré-operatório rigoroso, de forma segura. E além disso, se você tem o lúpus, é importante, e isso com certeza os médicos de Goiânia, né, Frei, estão verificando, você não deve estar em uso do corticoide, deve estar com o lúpus equilibrado para poder realizar, porque afinal de contas você tem uma doença autoimune. Mas se essa doença autoimune estiver adequada, equilibrada, você pode realizar com os cuidados necessários. Muito bem, a Glória da tempo ainda, a Glória Zani de Valinhos. Obrigado, dona Glória, Deus abençoe a senhora. Eu queria aproveitar a pergunta dela e também completar assim, porque está muito boa. Tem uma ruga no canto da boca, no lábio inferior. Uau. Tem como solucionar esse problema? Pois escapa saliva, diz ela assim. E, doutora, assim a gente vê, né, também na mídia, um produto, sem dizer a marca, etc., né, coloca lá naquela ruga, naquela verruga, etc., com não sei quantos graus abaixo de zero, isso sai. Até que ponto isso também ele é só comercial ou é efetivo, doutora? Ok. É a Frei, Glória. o que ela tem é uma verruga ou é uma ruga no canto da boca? Uma ela ruga. tem uma ruga. Ok, adoraria ver sua foto, Glória. Mas se você tem uma ruga, existe sim os preenchedores seguros para a ruga. E para corrigir isso. Então, precisamos sim examiná-la para poder ver qual é a indicação de tratamento. Mas se é uma ruga, por vezes nós podemos fazer preenchimento com ácido hialurônico, que é absorvível, que é seguro, numa dose adequada.
Ô, doutora, e voltando a essa questão, a senhora citou o ácido hialurônico, tem essa toxina botulínica, né, que é o famoso Ok. Botox, assim. Tem muita gente que tem, eu já vi cenas e reportagens de gente que tem, claro, que não é um produto que você compra na farmácia, não, você não compra, isso é um Não. médico, né? Mas tem muita gente que é amiga do médico, né, que é amiga do médico, então, olha, de uma forma ou de outra consegue e leva para casa e vai se auto-aplicar, Nossa. né? Isso pode ser Nossa. trágico, doutora. Com certeza, Vai ser Frei. trágico. A toxina botulínica ela tem indicação para suavizar os sinais de envelhecimento, ela tem que ser feita por um profissional adequado, porque se feita de forma errada, ela pode causar danos graves. Por exemplo, Frei, paciente que faz toxina botulínica na testa para suavizar as rugas, ele pode, se feito de forma inadequada, ele pode vir a ter uma ptose palpebral, que é uma queda da Ou seja, o pálpebra líquido vai superior. descer, né? Não, aplicado no local ok. errado, aplicado em Pode local onde ferir tem uma uma veia, né? inervação. Então, você Ok. tem que ter o conhecimento de anatomia para realizar o procedimento de toxina botulínica em alguém. Então, nas rugas perioculares pode ser feito? Pode, numa dose adequada e no local adequado. Ok. Então, muito cuidado. É importante o conhecimento de anatomia da face. Cuidado, porque muita gente vende outros produtos com outro nome e diz que é toxina botulínica. Isso, ó, gente, atenção, atenção, não entrar nessa fria que pode, assim, é o preço da beleza, doutora. Acho que tem uma coisa que é importante que eu Pois diga. não, por favor. Cabe ao paciente perguntar ao cirurgião plástico, ao dermatologista, ao médico em questão, qual é o produto que está sendo utilizado. E vai facilitar muito o meu trabalho se você fotografar qual é o produto que foi utilizado em você. Porque eu recebo pessoas na clínica para retirada de produtos como polimetilmetacrilato, que é um preenchedor permanente, porque está extruindo pelo rosto, formando granuloma. E é tão importante para mim, facilita saber o que foi injetado para poder corrigir a deformidade. Olha que importante, gente, importante. Então, antes de entrar em qualquer situação como essa, conhecer, estudar um pouquinho, ver as possibilidades, o tipo de produto a ser usado, pergunte, vai dar um nome técnico lá que você não sabe, mas anota, eu quero anotar, etc. Porque é uma maneira de que você vai dizer assim, não, eu estou por dentro também, eu vou me interessar pelo tema, né, doutora? É importante, Perfeito, né? até mesmo porque aqui nós estamos utilizando o nome das substâncias, né? E nome comercial tem vários. É importante isso. Agora, doutora, e essa famosa, hoje tem a lipoaspiração, gostaria que a senhora desse uma orientação que muita gente, se eu tenho que fazer uma lipo, a gente vê nas rodinhas assim, vou fazer, faz uma lipo, ou fulano vai fazer uma lipo, fez uma lipo, etc. Vamos falar um pouquinho disso, o que é? Sim. A lipoaspiração ela é retirada de gordura do corpo, da camada de tecido adiposo, ela só é indicada quando existe uma segurança cirúrgica, antes de tudo um pré-operatório rigoroso. Na lipoaspiração, nós vamos retirar o que está em excesso de gordura. Então, não se utiliza a lipoaspiração para emagrecer. Se utiliza a lipoaspiração para modelar o corpo. Tanto é que a própria gordura ela pode ser usada como um preenchedor e colocado em outros locais. Ok. Mas tudo isso só é feito mediante uma segurança cirúrgica. Então, mediante uma segurança para que esse paciente não tenha uma trombose venosa profunda, para que ele não tenha uma embolia, com pré-operatório rigoroso e num local adequado, limpo. Então, muito cuidado quanto a isso. Cirurgia plástica mais procurada no Brasil atualmente, lipoaspiração, colocação de prótese de mama, ok? Então, é muito importante que se veja a segurança, mas ela pode ser utilizada sim, se indicada de forma adequada, nunca para emagrecer, Okay. Frei. Porque é aquela questão, assim, principalmente na região do abdômen, aquela saliência, aquela famosa barriguinha, aquela pança, enfim, é um excesso de gordura, né? O que está ali é um excesso de gordura, né? Então. E pode, isso, eu já aprendi aqui no Vida de Saúde que se uma circunferência for muito grande, pode, né? Pode prejudicar, pode ter problemas, inclusive, cardíacos, né, doutora? Isso mesmo, Frei, mas aí é uma outra história. O paciente ele tem que estar com um peso adequado para fazer uma lipoaspiração. E normalmente o paciente que tem aquela gordura abdominal muito intensa, aquela forma de barril, Okay. normalmente ele tem muita gordura intracavitária, entre os órgãos. E a lipo não vai entrar lá, não. A lipoaspiração, Porque pode ela... perfurar um órgão, né, doutora?
ela não entra. Não A lipoaspiração ela é realizada acima da musculatura, só na camada de gordura, ok? Então, essa gordura que existe entre os órgãos, estômago, intestino, essa gordura aumenta assim a chance de infarto. Por isso que o paciente, quando está acima do peso, ele não tem que fazer lipo, ele tem que sim emagrecer. Ok, olha que interessante. Senão o risco cirúrgico de uma embolia se torna muito grande. Gente, olha, tá muito bom, mas temos muito mais informações para você. Hoje temos aqui uma grande especialista. Eu quero chamar você para interagir conosco. Temos o Facebook, gente. Olha só a pergunta que a gente tem. Essa pergunta aí, mais ou menos, mais uma vez, vale tudo para se ter um corpo perfeito? Dê a sua opinião, a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você já ouviu, a partir daquilo que você está aprendendo hoje. Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aqui para você no seu programa Vida e Saúde, que volta já, é claro, só para você.